Eu imagino se um dia eu vou assistir um filme a série atual sem estar carregado de tranqueiras feministas. Mas pelo jeito, esse movimento não vai acabar. Talvez um dia essas porcarias fiquem perdidas e esquecidas em um nicho e assim possam nos deixar em paz. Mas antes de continuar, eu lembro que existe uma diferença gigantesca entre uma personagem feminina, como a Tenente Ripley, do Alien, em contraste com uma personagem feminista, como a Galadriel, de Rings of Power, por exemplo. E a minha crítica nesse vídeo e em outros que eu fiz aqui no canal se refere apenas às personagens feministas e não às femininas. As personagens femininas são sempre bem-vindas. Como exemplo, uma das minhas personagens preferidas no mundo do entretenimento é a Lara Croft. Dito isso, acho que todos já estão cansados sobre como o entretenimento foi sequestrado pelo feminismo e como as personagens feministas aparecem a toda hora. Isso está ficando cansativo, já que elas aparecem em todos os gêneros, não tem para onde fugir. Elas estão dando ar da sua desgraça e da sua infelicidade em animações, live actions, remakes, super-heróis, ficção científica, fantasia, biografia, dramas e em tudo mais. Nada mais genérico e mais chato. Essas personagens feministas estão para todo lado, pelo menos nos últimos 10 anos, e sem coincidência nenhuma, essa é a pior fase do entretenimento em todos os tempos. Como gosto de fantasia e de super-heróis, é mesmo muito frustrante ver o meu entretenimento preferido ter sido destruído por esses intrusos, com a sua ideologia e a sua política, que são alheios a qualquer ideia honesta, sadia e normal de entretenimento. Essas personagens não entendem como o entretenimento é e nem mesmo entendem como uma mulher age, mas talvez as coisas comecem a mudar e possam voltar a um caminho normal de novo. As pessoas estão começando a enxergar alguma coisa e por isso as baixas bilheterias nos filmes e a desaprovação desse tipo de filme por parte do público. Toda essa coisa nonsense, sem sentido, não é popular, não vende, e se as coisas não começarem a mudar, as pessoas vão dar atenção para as produções independentes que não têm intenção em divulgar essas ideias desonestas. E essas são as piores histórias já feitas, porque todos são iguais, agem da mesma forma e não importa qual gênero seja. Elas podem ter os poderes da Capitã Marvel, as habilidades com espada da Galadriel, a capacidade tecnológica da Ironheart, as habilidades de combate da Echo ou a liderança da suposta Cleópatra, ou qualquer outra habilidade física ou mental. As habilidades podem variar, mas no final é tudo a mesma coisa. É uma tortura. Recentemente, eles lançaram pérolas como a suposta Branca de Neve e a tal da Ironheart, e mesmo que seja uma alegria, eu diria, inenarrável, ver essas coisas serem esquecidas rapidamente e caírem no obscurantismo, é muita quantidade que eles produzem dessas porcarias. Se essa tendência vai continuar ou não, é o que veremos. Claro, tem alguns filmes que ainda apresentam personagens femininas, normais, mas também não alcançam boa performance junto ao público. Isso acontece porque a ideia da protagonista feminina em filmes de ação saturou, e as pessoas rejeitam de qualquer jeito, e não dá para culpar o público. Personagens feministas cansaram a audiência em franquias como Star Wars ou a Marvel. Mesmo que sejam lançados aqui e ali alguma personagem feminina normal, as personagens feministas estragaram tudo e vai ser difícil retomar a normalidade. Essas personagens podem estragar todo o filme, mas não é só isso. Elas estragam os diálogos também. Bons diálogos nos dias de hoje são como água no deserto. Não há um bom filme ou série com bons e coerentes diálogos e com personagens normais que conversam normalmente entre eles. E uma das coisas que saltam aos olhos é a maneira como essas personagens feministas falam e a maneira como elas interagem com as outras pessoas. É sempre de uma maneira combativa, agressiva e estranha. Um dos exemplos sobre isso é a famigerada série da CW, a Batwoman. Ruby Rose é a protagonista e essa é a cena que serve de exemplo. Eu vou deixar essa cena com áudio e eu espero que o YouTube deixe passar. Due to fix his suit. The suit is literal perfection. It will be. When it fits a woman. Diálogos como esse não fazem sentido em um roteiro normal em lugar nenhum. A série procurava demonstrar que não passava de um projeto ativista feminista. Não era do jeito nenhum uma série de super-heróis.
Não importava o que ela fizesse, só importava que ela era uma mulher. E ela nem disse que o uniforme ficaria ótimo se servisse nela especificamente. A ideia é de que o personagem Batman só seria perfeito e alcançaria o seu máximo se esse personagem fosse uma mulher. Mas quem escreve uma coisa sem sentido dessas? Claro, esse não é nem de longe o pior diálogo dessa série horrorosa, mas serve de exemplo para as intenções maldosas que eles queriam transmitir aqui. Outros exemplos são as constantes comparações entre a Kate Kane e o Bruce Wayne, como ela era de toda maneira melhor, além de ela demonstrar uma simpatia e uma preferência por vilões. Um outro exemplo é o da Capitã Marvel, que quebrou a mão de um homem porque ele tocou nela e derrotou o vilão dizendo que não tinha nada para provar para ele. Na mente deles, eles estão combatendo e derrotando o que no mundo deles chamam de patriarcado, ou qualquer outra alucinação desse tipo. Isso tudo soa falso e desonesto se compararmos com diálogos normais. Também há os diálogos metafóricos estranhos e bizarros, principalmente em histórias de fantasia. Comumente nessas histórias, a personagem age como um misto de dominadora e de general. São promíscuas e emocionalmente distantes, e se recusam a se importar com os outros ou mesmo tratá-los como se fossem seres humanos. Não sei qual tipo que eles fazem pior, mas isso não importa. O diálogo é o que faz com que elas sejam emocionalmente distantes, sem credibilidade, sem humanidade e sem contato com a realidade. Outras vezes, os diálogos funcionam como demonstração de poder, se referem a quem tem ou quem não tem poder. E assim o diálogo se torna combativo e agressivo. Isso é cansativo de ouvir toda hora. Todo filme e toda série se tornou uma competição. Remodelam o legado e assim o propósito de apresentar uma verdadeira e honesta história foi perdido. E a personagem feminista é sempre quem usa esses diálogos esquisitos, estranhos e feios. Não importa o papel que ela desempenha ou em qual gênero que ela aparece. Os seus diálogos são o de uma rainha dando ordens aos seus súditos e esperando que todos a obedeçam. E uma vez que esses diálogos aloprados deixem de existir, voltaremos a ter diálogos que realmente significam alguma coisa, conversas que tenham algum valor. E assim, a história deixa de ser sobre alguém que é motivo de toda a bajulação do mundo e volta a ser uma história de verdade de novo. Uma outra coisa que a personagem feminista apagou dos filmes é a inspiração. Elas vivem no mundo estagnado, onde elas também são estagnadas e apenas esperam os aplausos e serem reconhecidas por todos. E quanto mais tempo os outros demorarem para reconhecerem a sua realeza, pior vão ser as consequências para eles. Elas não têm momentos naturais e orgânicos porque elas próprias não são personagens naturais e orgânicas. O conceito de ter um arco de histórias para elas não se aplica, porque elas são apresentadas como personagens perfeitas, logo de cara. Não há a jornada do herói e nem o desenvolvimento do personagem, já que isso implicaria que, inicialmente, elas teriam fraquezas e isso não é permitido de acontecer. A única maneira de uma história com uma personagem dessas concluir é o reconhecimento do público da sua perfeição. Assim, conceitos e ideias como inspiração ou a vitória dos excluídos e marginalizados apenas não existem. Não há necessidade nem espaço para elas melhorarem. Elas já são perfeitas e completas, desde o primeiro momento. Não há momentos de reflexão e os outros personagens só estão ali para dizer sim senhora ou sim madame. A inspiração não existe porque elas já são inspiração por elas mesmas. Não há nada que elas precisem perseguir e todos devem perceber a sua grandiosidade. E isso tudo lembra em nada um personagem heróico ou memorável, principalmente em momentos que elas vão no sentido contrário. Elas podem estar cometendo genocídio, escravizamento mental, elas matam, roubam, abandonam a família. A personagem feminista nos entrega o oposto da inspiração e da motivação. Elas são a razão das histórias não sofrerem mais variações com altos e baixos, como deve acontecer. Como resultado dessas personagens, todas as histórias ficaram iguais e todos os personagens são cópias em xerox uns dos outros. Sempre têm uma atitude ruim, são egoístas e precisam se sentir superiores. A personagem feminista também representa a história egoísta, não só para os personagens, mas para a audiência também. Em épocas antigas e normais, as histórias podiam ser aproveitadas por qualquer um. Histórias como a Marvel de antes, Jurassic Park, em seu começo, Star Wars, Lord of the Rings.
Não importa, essas histórias podiam ser aproveitadas por qualquer um, fossem homens ou mulheres. As pessoas não precisavam se ver nos personagens para que gostassem do filme, e não importava se era um personagem masculino ou feminino, mas nos dias de hoje, a personagem feminista existe na cara da audiência, e se supõe que a audiência feminina deve se identificar com ela, o que parece ser um insulto à inteligência. Ter uma personagem feminina como protagonista para Hollywood de hoje equivale a ser moralmente superior. E isso é irônico e é um paradoxo, já que não passa de sinalização de virtude, justamente dos imorais e dos desonestos. E para piorar, essa personagem feminista não foi feita em função do filme em si, foi feita para agradar a algum roteirista narcisista que a criou. E é uma estranha forma de entretenimento em que roteiristas, diretores e produtores determinam o que essa personagem deve ser e não sobre as necessidades da história. A personagem feminista simboliza o que eles gostariam de ser, o ideal daquilo que eles gostariam de ver no mundo, e não importa o que as pessoas normais pensam. É sempre uma história egoísta e se recusa a compartilhar qualquer coisa, como experiências humanas, e fazer com que essa personagem seja relacionável e alguém que as pessoas possam se identificar. Mas parece que esse tipo de personagem detestável, desprezível, imoral e pervertida está chegando ao fim. E eu espero que nunca mais exista nenhuma personagem feminista em nenhuma forma de entretenimento. Mas nunca mais mesmo. Então era isso. Acha que essas personagens feministas vão deixar de existir algum dia? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.